Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Dá o início, então, à reunião do dia 9 de dezembro de 2020. Sessão das 14 horas. Nós temos umas sustentações orais previstas para os itens 46 a 49. Então, nós vamos iniciar o julgamento por esses processos, pedir para o apoio para solicitar, convocar o patrono para entrar no ambiente virtual. Ok, farei a convocação. Seu processo será julgado agora. Por favor, notificar a mensagem privada no chat. Item 46 a 49 da tarde. Item 10. Seu processo será julgado agora. Por favor, notificar a mensagem privada no chat. Gustavo, vai começar por algum específico ou na ordem mesmo? A convocação foi feita, presidente. Está sem som, viu, presidente? Ok, Amanda, obrigado. Boa tarde, doutor Humberto. Boa tarde. Nós vamos iniciar, então, o julgamento dos seus processos, conversando com o Gustavo, que é o relator. Achou por bem que, como são variados os temas, ele vai fazendo o relatório, e aí eu abro a palavra para o senhor, pontuando as suas considerações sobre cada um deles. Acho que é mais prático do que fazer uma só, né, como não é um assunto único, né? Então, nós vamos conduzir dessa maneira, começando pelo item 46, tá certo? Então, vamos começar, Gustavo, pelo 46. Ok. Pelos autos, pedido de ressarcimento e compensação de saldo negativo de imposto de renda de pessoa jurídica pretensamente apurado no exercício de 2004, ano calendário de 2003, no valor de 216.215. Sobre o aludido, o pedido foi proferido em despacho eletrônico, em que, após apontar para inconsistências que teriam sido, inclusive, objeto de intimações endereçadas ao contribuinte, apontou para a existência de saldo a pagar do tributo, mediante a não comprovação de pagamentos estimativos mensais em valores suficientes para demonstrar o direito creditório. Sim, deixou-se reconhecer e a contínuo de homologar a compensação pretendida. Sua manifestação de conformidade, a empresa apontou para uma série de equívocos cometidos no preenchimento da deconta, bem como em DARF relativo ao período de maio de 2003, cujo período de operação teria sido erradamente anotado, constando a data de 31/5/2006, quando o correto seria 31/5/2003. Mais disso, trouxe um quadro demonstrativo que descreveu as parcelas que compuseram o saldo negativo, cuja recuperação pretendia, ao se extrair que algumas das estimativas teriam sido quitadas por pagamento e compensação. Ao fim, pedir a retificação do deconto. Mas adiante, conforme relato contido no acordo recorrido, a insurgente apresentou um aditamento à sua defesa, informando que a estimativa de janeiro de 2003, no valor de 678 mil, teria sido objeto de parcelamento, conjecturando, então, que uma das razões que levou ao indeferimento do seu pleito seria precisamente a não identificação do pagamento desta parcela. Estava a se pronunciar sobre o caso da RJ de São Paulo, sem se reportar especificamente quanto aos alardeados erros materiais descritos na defesa oposta, ou por bem julgar improcedente a manifestação ante a existência de provas de que o interessado teria, de fato, parcelado a estimativa de janeiro de 2003. Aí está a emenda. A empresa foi cientificada do resultado do julgamento, tendo interposto seu apelo, por meio do qual, em síntese, afirma primeiramente que o acordo não teria reconhecido e acatado os argumentos concernentes aos erros materiais apontados sua manifestação de conformidade. Passo seguinte, defende a inclusão da parcela relativa a janeiro de 2003 no cômputo do saldo negativo sob argumentos que a DIPJ contém campo próprio para a inserção de dados afeitos às estimativas parceladas, e traz documentos que atestariam não só a pactuação do aludido parcelamento, país, como a sua quitação. Ao fim, pede o provimento do recurso, e esse é o relatório, presidente. Observando aqui, Gustavo, que você está propondo uma diligência, né? Uhum. Eu gostaria, Roberto, nesse caso, a gente normalmente tem o hábito de o conselheiro, o relator, fazer a exposição do motivo da diligência, e daí, eventualmente, o senhor se manifestaria, acho que fica mais prático. Então, você vai entrar com toda a discussão de mérito, né? E aí, se o senhor entender que
ainda assim deva defender o provimento, também ficará franqueado o tempo necessário, tá bem? Acho que a gente pode ir para a proposta do relator, depois eu abro a palavra para o senhor. Ok. Então, o recurso tempestivo, estou conhecendo dele. A parte de quaisquer conjecturas adicionais, notadamente se a estimativa parcelada pode ou não compor o saldo negativo, mesmo que a integralidade do débito não tenha sido quitado, é fato que o processo se encontra franciscanamente instruído. Estamos tratando de pedido de ressarcimento / compensação de saldo negativo, cuja verificação pressupõe, prima facie, a sua composição. Outro sim, atestadas as parcelas que conformam o dito saldo, passar-se-á, aí sim, a análise de sua comprovação. De outro lado, notem que o caso vertente, um dos primeiros problemas aventados pela empresa, perpassam pela alegação de que houve erros no DARF, que demonstraria a parte das estimativas, mais de 2005, componentes do aludido saldo negativo, um valor inclusive considerável, 150 mil, conforme o documento juntado a Felistais. Espaço, seja para que este colegiado efetivamente compreenda a composição do saldo negativo, seja para atestar parte das alegações da empresa, dentre as quais aquela em que afirma que a estimativa de janeiro teria sido parcelada e assim informada ao fisco, seja para verificar a cuidade da informação atinente à estimativa de maio, que, diferentemente do que alega o recorrente, não foi superado pela DRJ, é imperioso que constassem dos autos as cópias das DCTFs dos períodos, em especial aquelas relativas aos meses de janeiro e maio de 2003. Nenhuma dessas declarações foram juntadas ao processo, ainda que, por certo, tenham sido objeto de verificação para a DRF, até para lastrear as conclusões exaradas do despate decisório. No outro giro, e partindo da premissa de que o ônus da prova no processo de compensação é realmente do contribuinte, quando o problema do parcelamento estimativo de janeiro, há de se concordar com a recorrente no sentido de que seria mais fácil e produtivo a verificação dessa informação pela DRJ, sistemas da Receita Federal, aos quais os outros jogadores da instância têm livre acesso. A empresa, destaque-se, não trouxe a documentação comprobatória em sua manifestação de conformidade, porque partiu do pressuposto de que o físico já tinha ciência deste parcelamento. Não só as informações, insista-se, são extraíveis dos sistemas informatizados da Receita, como também porque consignar essas situações foi da IPJ, algo não refutado pela DRJ, a despeito da predita declaração apresentada no feito estar incompleta. Eu não sei porque ele colocou meu texto em inglês e corrigiu as minhas palavras, então tem algumas passagens que estão confusas. É um defeito do PGD da resolução. Toda vez que eu faço resolução, ele transforma em inglês. Ele faz uma correção como se a gente estivesse escrevendo outra língua. Que não... Dá para arrumar, Gustavo. Depois te ajudo. Eu já tentei de qualquer jeito. Olha isso. Eu também não consegui, não. E não bastasse, a insurgente trouxe efetivamente, pelo menos um início de provas que dão conta da inclusão da estimativa relativa a janeiro de 2003 e parcelamento preconizado pela lei 10.684, país. Como se extrai da tela juntada à folha 138. Contraponto, o extrato trazido à folha 141 teria o condão de comprovar pelo dito que o parcelamento teria sido integralmente quitado, como alegado pela contribuinte. Que estes documentos devam ser conhecidos, não há dúvidas, já que foram apresentados para se contrapor ao único argumento deduzido pela DRJ para concluir pela improcedência do pleito, amoldando-se nessa esteira a hipótese preconizada pelo artigo 16, parágrafo 4c do decreto 7235. Ainda assim, vale a insistência, sem a cópia da DCTF, que a dívida acima teria sido confessada, não há como se afirmar, sem qualquer ressalva de dúvidas, que a aludida estimativa realmente compôs o saldo negativo da empresa no período em exame. Também não é possível confirmar as informações atinentes à estimativa de maio de 2003, principalmente se o valor descrito no DARF retificado foi efetivamente alocado para sua quitação. O processo, a toda evidência, não se encontra suficientemente instruído, sendo impossível, com base nas informações até aqui visualizadas, dar-se o feito. Assim, propõe a conversão do julgamento em diligência, na esteira do que reza o artigo 29 do decreto 7235, a fim de solicitar a unidade de origem que, junte ao feito cópias da DCTF, ou os respectivos extratos, em que as estimativas que compuseram o saldo negativo pretendido pela empresa foram confessadas, especialmente aquelas relativas aos meses de janeiro e maio de 2003. B, que confirme a veracidade das informações constantes das telas juntadas às florestais, atestando se a empresa incluiu a estimativa de janeiro de 2003 no país e a situação deste parcelamento. C, quanto à estimativa de maio de 2003, se o redarf noticiado pela empresa, cujo protocolo foi juntado à florestais, foi aceito pelo sistema da Receita, confirmando outro sim, se o valor descrito no DARF juntado à folha 47 foi alocado para o pagamento do aludido débito, e mais, se foi suficiente para o extinguir. Concluídos os trabalhos, a lavratura, intime seu contribuinte no prazo de 30 dias para se manifestar, depois voltem os autos para este conselho para julgamento. Esse é como eu voto, gente.
Então, a proposta de resolução, doutor, é essa. O senhor pode se manifestar aí a respeito? Não, eu acho até prudente, presidente, que seja feita a diligência da forma que proposta, então não temos oposição nenhuma. Acho que está tranquilo. Ok. Consulto os conselheiros. Estão de acordo com a proposta de diligência? Então, nesse item 46, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do relatório e voto do relator. Vamos para o 47. Vamos lá. Cuidam feito de pedido de compensação de saldo negativo de imposto de renda apurado no exercício 2006, no calendário 2005, no valor declarado de tal. Parece que é a mesma coisa, gente, mas não é não, tá? O meio de despacho decisório juntado à folhas 9, unidade de origem, não obstante considerar comprovados os pagamentos componentes do crédito no importe de R$ 789.411, apontou que o valor do imposto devido, conforme informações extraídas do DPJ, seria de R$ 925 mil. Em linhas gerais, considerando inexistente saldo negativo, cuja recuperação pretende a insurgente. Em sua manifestação de conformidade, a empresa afirmou ter cometido um equívoco no preenchimento do deconto, notadamente por ter inserido lá, como parcelas componentes de seu crédito, apenas os valores relativos às estimativas quitadas por meio de pagamento, DARF, deixando de informar aquelas que terem sido objeto de compensação, demonstradas por meio de quadro constante da aludida defesa. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo decidiu por maioria de votos por julgar parcialmente procedente o pedido. No caso, a turma atual considerou comprovadas também as estimativas compensadas, cujo procedimento foi favorável à empresa com respectiva homologação. Deixou de incluir, entretanto, na composição do saldo negativo, aquelas parcelas cuja compensação foi indeferida, entendimento contra o qual se insurgiu o voto vencido, proferido pelo auditor Eduardo Shimabukuro, que se pronunciou sobre a procedência total do pleito. Aí está a emenda. A contribuinte foi intimado do julgamento, interpôs o recurso voluntário, em que incita e sustenta não existir decisão definitiva nos processos em que compensações estimativas estavam sendo apreciadas, mas que isso afirma que os valores confessados nas decompras que tinham por objeto as aludidas estimativas seriam cobrados, caso sejam mantidas as decisões que as indeferiram, o que per se seria suficiente para justificar a sua inclusão no concurso negativo. Superados os argumentos anteriores, pediu quando menos o sobrestamento do feito até que fossem proferidas as decisões definitivas naqueles processos anteriormente mencionados, pedindo ao fim o provimento do seu apelo. Esse é o relatório, presidente. Ok. Doutor? Bom, boa tarde a todos. Acho que eu nem disse isso na vez passada que me manifestei, mas muito boa tarde a todos e agradeço pela atenção em me ouvir. O processo foi muito bem relatado pelo ilustre relator, então eu não vou voltar e revolver a matéria fática, eu vou ser bem direto aqui. Então, o problema vinculado à não homologação da compensação em questão é por conta de parte do saldo negativo ter sido composto por estimativas compensadas, cuja compensação não foi homologada. Então, essas estimativas elas estão objeto de 5 processos administrativos, e nesses processos administrativos, e cujo desfecho foi requerido para que fosse vinculado ao presente processo, as compensações foram homologadas. Então, 2 delas, houve a desistência da discussão para a inclusão do valor compensado no PERT, então a estimativa foi quitada no PERT. Nas outras 3, houve a homologação em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, numa ação que questionou questões vinculadas àqueles autos administrativos. Então, isso é um fato novo, eu sei que ele não está nos autos, mas a verdade é que aqueles processos aos quais está vinculada a validade dessa compensação discutida aqui, eles tiveram seu desfecho, e o desfecho foi favorável à recorrente. Então, com base nisso, a recorrente crê que seu saldo negativo foi devidamente composto, e, em consequência disso, pede-se provimento do recurso voluntário e homologação da compensação. Obrigado, doutor. Vamos lá, Gustavo, por voto. Gente, aqui é a aplicação do parecer COSIT, tá? Mas eu só vou pontuar umas questões que estão no início do meu voto, para ver se vocês concordam quanto à matéria de fato. O recurso é tempestivo,
Primeiramente, bem de fixar os limites da lide definidos a partir do pedido deduzido pela recorrente, principalmente no acordo recorrido. Foi feito? Observa-se da decompra juntada a florestais, a par do alegado equívoco incorrido pela parte interessada, que o pedido declinado ficou limitado ao valor de R$ 789 mil. Não obstante, tem informado em seu DPJ, que não foi juntado ao feito, que o seu saldo negativo seria de R$ 802 mil. Diante disso, e paralelamente a qualquer discussão que se queira travar, o pedido deduzido na decompra de final 2871 está limitado ao montante do crédito informado da predita declaração de compensação. Esse mesmo problema, diga-se, se repete na decompra de final 0758. Os demais decompras, todavia, já veiculam o valor correto do aludido saldo negativo. No outro giro, somente a partir do julgamento realizado pela DJ, toda a discussão em exame ficou adstrita ao aspecto jurídico exposto com o acordo recorrido. Isto é, se as estimativas compensadas poderiam ou não compor o saldo negativo da empresa. Como a DPJ não foi juntado, já foi alertada a CIV e outro sim. Como os valores apontados neste deciso não foram objeto de qualquer contestação pela parte ou pelos aplicadores de primeiro grau, tomo-os por verdadeiros à luz dos preceitos do artigo 3743 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao PAF, por força das disposições do artigo 15 daquele diploma processual. Espaço, vale destacar que o Arestas, ora examinado, cravou a correção do valor do saldo negativo informado, validando inclusive as demais parcelas que o compõem, hoje de renda retida na fonte. Ainda de acordo com o voto condutor da acordo recorrido, no montante de R$ 1.715.000 foram confirmadas todas as parcelas quitadas por meio de DARF, veja esse item tal. Ao passo que da importância de 641 mil, foram glosadas, entre aspas, 595 exclusivamente porque foram objeto de perder como não homologados pela Receita Federal. Assim, o que se vê é que o litígio que remanesce está distrito a este último valor, e ainda assim apenas quanto ao óbice jurídico levantado pela DRJ, quanto à impossibilidade de seu aproveitamento na composição do saldo negativo. E aí, a partir daqui eu aplico o parecer positivo número 2/18, vou ler, você já conhece, e vou para a minha conclusão, presidente. À luz do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, a fim de, reconhecendo o direito creditório requerido, determinar a homologação das compensações transmitidas até o limite do valor reconhecido, ressalvando, entretanto, que no caso das decompras de números tais e tais, a respectiva compensação deve estar limitada ao montante do crédito declarado pela empresa. Já concordo. Quer dizer que nas duas primeiras ele declarou um valor um pouco menor, depois nas duas últimas ele acertou o valor, que seria o... De qualquer maneira, reconhece, ele não deve ter utilizado na primeira todo o crédito, não deve afetar o crédito total, né? Eu imagino que sim. Isso eu confesso não ter... Mas tudo bem, você já fez a delimitação ali para que se aplique na medida em que foi pedido. É isso. Parecer número 2, algum questionamento diferente, alguma observação? Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário do item 47. Item 48. Vamos lá. Foi feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual a recorrente pretende o reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido ao maior, relativo à estimativa mensal apurada no mês de janeiro de 2005, atinente à contribuição social sobre o lucro líquido, postulado ao monta de 57.219. Registrado esse parte decisório, o pleito foi indeferido ao argumento de que os valores pagos a título da estimativa devem compor o saldo do ajuste do tributo, não cabendo a sua restituição. Em manifestação de conformidade, a contribuinte se limitou a afirmar a existência de seu direito creditório. Posteriormente, por meio de um aditamento à manifestação, esclareceu de forma mais detida que, ao longo do ano de 2004, efetuou recolhimentos mais que suficientes para a quitação da CSLL devida naquele período, sendo que em dezembro já teria calculado um valor negativo. Afirma, então, que o pagamento realizado em 2005, janeiro, relativo a dezembro de 2004, seria indevido, acrescentando ainda que, ao final daquele exercício, teria apurado saldo negativo da contribuição em questão. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, por bem julgar improcedente a impugnação, argumenta de que o valor da estimativa pretensamente pago por montantes superiores ao devido teria sido incluído no cômputo do ajuste e, neste passo, sua restituição seria descabida. Aí os fundamentos resumidos na emenda. A interessada apresentou seu recurso, em que, primeiramente, defende a possibilidade de se requerer a compensação de estimativas indevidamente pagas,
opondo-se assim ao fundamento contido no despacho decisório. Passo seguinte, ataca o próprio acórdão recorrido, afirmando ter ocorrido inadvertida mudança de critério jurídico, já que, a par de admitir a repetição da estimativa, a DRJ teria assentado a impossibilidade de sua devolução no fato de que o valor da citada estimativa teria composto saldo negativo da empresa apurado em DIPJ. Quanto mais, reprisa os argumentos já apontados sobre manifestação de conformidade subsequente a editamento. Folha 91, a recorrente apresenta um pedido de desistência, por meio do qual requer cancelamento da declaração de compensação tal e do processo de cobrança de livro tal, mas logo em seguida destaca que não renuncia o direito ao crédito discutido, mas tão somente a compensação do mencionado débito que será liquidado dentro do PRT. Em decorrência dessa petição, foi proferido despacho de desistência pela presidência deste Conselho, determinando o retorno do feito à unidade de administração tributária de origem para prosseguir na exigência do crédito tributário e ainda tornando insubsistentes as decisões proferidas em favor da empresa. No final, todavia, foi feita a ressalva de que o processo deveria retornar a este órgão para julgamento de questões não abarcadas pela desistência manifestada pelo insurgente. No passo seguinte, foi juntado documento contendo troca de e-mails entre auditores da Receita, em que se discute os efeitos da desistência, bem como da ressalva apontada ao final do despacho acima destacado. Como a Folha está um pedido de desarquivamento protocolado pela interessada, requerendo, inclusive, a análise do seu direito, do seu crédito, presume que o resultado da discussão travada pelos citados auditores tenha alcançado a conclusão de que a desistência manifestada pela empresa imporia também a desistência quanto ao próprio direito creditório. Mais adiante, são apresentados os documentos que dão conta da impetração pela empresa de um mandado de segurança e da prolação de decisão liminar autêntica, diga-se, cujo teor é o que se produz abaixo. Cumprimenta a ordem acima, o processo foi desarquivado e encaminhado a este CARF para apreciação do recurso voluntário interposto. Só para destacar, né, a liminar mandou proceder ao regular processamento que pertinha a discussão sobre eventuais créditos do contribuinte, incluindo o processo que nós estamos examinando. Ok? Esse é o relatório, presidente. Ok. Então, vamos lá, doutor, sobre este processo. Esse processo aqui, basicamente, fora essas questões vinculadas ao mandado de segurança, a decisão judicial para que fosse restabelecido o contencioso administrativo, isso, como já foi objeto de decisão judicial, eu nem vou entrar nesse mérito, porque essa questão já foi decidida e nos cabe aqui olhar o mérito do processo. Então, o que aconteceu nesse caso específico aqui foi que foi feita a declaração de compensação, a declaração de compensação não foi homologada, primeiramente sob a justificativa de que não é possível compensar a título de pagamento indevido um recolhimento feito em antecipação, uma estimativa. Então foi feita a manifestação de inconformidade, arguindo-se que era sim possível fazer esse tipo de reclamação de direito creditório. Sobreveio a decisão de primeira instância administrativa, dizendo que não é possível. A única alternativa plausível para o contribuinte seria fazer com que essa antecipação fosse uma das parcelas compositoras do saldo negativo e que o contribuinte, consequentemente, só poderia adotar uma compensação de eventual saldo negativo apurado. Então, o critério jurídico que sempre estava em discussão no contencioso administrativo até a propositura, até a sobrevinda da decisão de primeira instância, era o seguinte: podia ou não podia fazer a compensação de estimativa a título de pagamento indevido. Só que, repentinamente, no processo, isso daí mudou. Então, o entendimento que antes era sobre não poder fazer a compensação a título de pagamento indevido passou a ser o seguinte: não, agora pode. Inclusive em função de alteração legislativa que foi aplicável ao caso que estava já em trâmite. Mas agora a justificativa era: não, mas esse caso específico não vai ser possível porque aquela parcela foi indicada na DIPJ como compositora do saldo negativo do final do período. E isso eu abro aspas para a decisão de primeira instância, isso poderia gerar compensação em duplicidade. Então, a recorrente entende e concorda que ela não tem o direito de compensar a estimativa a título de pagamento indevido e depois querer também compensar o saldo negativo composto por aquele recolhimento indevido. Então, eu acho que não é isso que se discute aqui no caso.
Mas, no entendimento da recorrente, se a autoridade de julgamento entende que há possibilidade de haver uma compensação em duplicidade, talvez a medida mais prudente fosse converter o julgamento em diligência para saber se ela pediu ou não a compensação, se ela declarou ou não a compensação daquele saldo negativo. E não dizer em caráter duvidoso e até especulativo, no sentido de que isso pode gerar uma compensação em duplicidade. Consequentemente, ela não tem o direito creditório que reclama. Então, na visão da recorrente, há um vício processual, primeiro porque alterou-se o critério jurídico da discussão e de repente surgiu essa discussão a respeito de ser ou não ser compensado em duplicidade. Mas, ainda que essa questão pudesse ser superada, entende a recorrente que a medida prudente, se for para essa linha mesmo, a tendência de julgamento, que o processo seja convertido em diligência, porque não é a expectativa e a possibilidade de haver uma compensação em duplicidade que vai extinguir o direito creditório da empresa, mas sim uma duplicidade efetiva. Porque se ela, nos momentos posteriores, reservou o direito de ter aquele crédito recuperado sobre a rúbrica de pagamento indevido e não pediu a compensação do saldo negativo, logo o direito reclamado aqui ele teria procedência. E como a empresa não consegue fazer uma prova negativa de que não pediu a compensação do saldo negativo apurado, prudente seria, no mínimo, que o julgamento fosse convertido em diligência. Então, com base nesses argumentos, pede-se provimento ao recurso para que seja homologada a compensação ou, por prudência, que o julgamento seja convertido em diligência para verificar se houve ou não a possível e eventual compensação em duplicidade. Doutor, obrigado. Vamos ao voto, Gustavo. Da admissibilidade do recurso. Bom, eu simplesmente não entendi por que a turma arquivou o processo. De fato, a empresa explicitamente não abriu mão do direito creditório, mas só do DEP. De qualquer forma, tem uma decisão liminar confirmada, e até a data em que eu elaborei essa minuta de voto, não havia modificação, está aí, é uma tela da PJE da Justiça Federal. Então, assim, nós estamos compelidos à apreciação do julgamento ante a vigência até o momento da decisão liminar proferida. Então, conheço o recurso. Da mudança do critério jurídico pelo acordo da DRJ. Como destacado no relatório que precede este voto, vê-se que nenhuma questão fática foi inventada pelo despacho decisório de florestais. O motivo para o indeferimento do pleito da insurgente foi tão só a adoção de entendimento, inclusive proscrito pela jurisprudência deste Conselho, no sentido que as estimativas, mesmo que indevidamente recolhidas, não desafiam repetição. Consoante exposto, este CARF já afastou de forma vinculante a validade desse posicionamento. É o que se vê do verbete da súmula 84. É inegável, neste caso, se o mesmo posicionamento externado pela DRF fosse abarcado pelo acordo recorrido, esse colegiado estaria compelido à aplicação do verbete subliminar supra. E assim, tanto o acordo como o despacho decisório seriam reformados, mesmo que parcialmente, para que o aludir o óbice jurídico fosse afastado. O problema é que a turma Costa superou o argumento de direito em questão e admitiu a possibilidade de repetição da estimativa, desde que, contudo, ela não estivesse sido incluída no ajuste do imposto enquanto parcial componente de um alegado saldo negativo. Espaço, mudança de critério jurídico para manter o indeferimento do pleito é patente e tem o condão de tornar nula a decisão emanada pela DRJ em razão de um possível assinte à garantia da ampla defesa, hipótese de nulidade explicitamente contemplada pelo artigo 59.2 do Decreto 7235. Todavia, é sabido que não existe nulidade sem prejuízo. A violação à garantia encartada no artigo 5º da Constituição, para que o ato seja considerado nulo, tem que ultrapassar o plano abstrato. É preciso, pois, que o desrespeito à ampla defesa ocorra no plano concreto e não em tese. Não por outra razão, o próprio Decreto 7235 considera mera irregularidade passiva de convalidação o vício constatado que não impacte de qualquer forma o resultado do julgamento e não traga prejuízo ao interessado. Sentido diz o artigo 60. Vejam que, de fato, houve uma mudança de critério, mas isso se deu porque a própria insurgente, em suas razões de impugnação, afirmou textualmente que a estimativa cuja recuperação se pretendia havia sido incluída no cômputo do saldo negativo. E aí eu reproduzo a passagem da manifestação. A mudança do critério jurídico da parte da DRJ, parte da DRJ, por conseguinte, é decorrência direta da própria causa de pedir deduzida pela insurgente. Se incorreção houve, à luz dessa última constatação, não houve.
ela se deu por causa da própria pretensão, tal como deduzida pela interessada em sua manifestação de inconformidade. Foi, pois, a empresa quem deu causa à modificação do critério jurídico por parte do acordo recorrido. E nessa esteira, seja por não haver propriamente uma incorreção na aresta em exame, seja por força dos preceitos do artigo 60, assim reproduzido, não há nulidade a ser declarada aqui. Assim, afasta-se a preliminar. O relator está afastando preliminar de nulidade. Me diverge? Pode seguir. Bem, que a tese encampada pela DRJ está correta, sobre isso não há dúvida. A estimativa, mesmo que indevidamente recolhida, que compõe o ajuste do imposto ao final do exercício, não desafia a repetição, porque em certa medida ela já foi aproveitada, seja para reduzir o montante do tributo a ser recolhido em caso de saldo a pagar, seja para aumentar o valor do crédito, esse sim recuperável, do saldo negativo. Não por outra razão, o acordo recorrido invoca o risco de um aproveitamento em duplicidade deste pagamento, caso seja deferida a pretensão da recorrente. E é preciso alertar e reprisar que a premissa de fato deste entendimento foi lastreada em elementos constitucionais e não apenas na assertiva da empresa. Ela foi retirada e confirmada, insista-se, da passagem da manifestação de conformidade transcrita no tópico anterior, mas também atestada a partir da própria DIPJ da empresa, juntada a Florestais. Mesmo que, como se extrai da ficha 16, em dezembro, de fato a empresa tenha apurado um valor negativo a pagar a ordem de 359.286. Negavelmente, é possível verificar que o valor total recolhido pela interessada ao longo do ano calendário e exame alçou a monta de 1.344.000, como se extrai da ficha 16, nas informações relativas à apuração de dezembro e ainda do somatório das estimativas recolhidas e descritas na citada declaração. Tal como se infere, todavia, da ficha 17, linha 43, folha 56, a CCLL mensal paga por estimativa alcançou o total de 1.404.188. Este valor é, senão, o resultado da soma da quantia descrita no quadro acima. A importância relativa à estimativa recolhida em janeiro, ainda que com alguma diferença, cerca de R$3.000 a menos. Em princípio, portanto, não há indébito de estimativa a recuperar. É verdade que este Conselho vem admitindo a possibilidade de convolução de pedidos de compensação de indébito tributário e pedidos de restituição de saldo negativo, quando evidenciado um possível erro material e, mais importante, a manutenção dos valores do direito creditório, bem como dos critérios de atualização monetária. Está suficientemente claro que não houve erro material por parte da interessada. Se assim o fosse, o valor do crédito escrito no DECOMP coincidiria com aquele apontado na linha 51 da ficha 17, ou seja, 359.000. Aliás, inclusive no próprio recurso voluntário, a contribuinte insiste que faria jus à recuperação do valor pago a título de estimativa, notadamente pelo fato de ter apurado um valor negativo no mês de dezembro. Por toda evidência, a empresa não incorreu em erro material, mas isso sim, em erro de interpretação do sistema no artigo, em especial na parte que trata da recuperação dos valores apurados segundo o programa. Outro sim, como já afirmado, não há qualquer identidade entre os valores pretendidos e aqueles atinentes ao de saldo negativo. Neste caso, o acolhimento de um eventual pedido de convolução do direito creditório em restituição de saldo negativo importaria em modificação das próprias características deste crédito, que outro sim não é formado apenas por um único pagamento, mas sim por todos os recolhimentos realizados ao longo do ano calendário. Por esta razão, em decisões muito recentes, o colegiado decidiu pela impossibilidade de promover a convolução em casos similares ao que ora se examina. Veja, aí eu trago. Insista-se. Há sim precedentes, inclusive dessa turma, admitindo a convolução de pedidos de compensação que informam um crédito de uma determinada natureza em direito creditório de outro, desde que, contudo, é substancialmente claro que na DECOMP verificou-se tão só um erro de preenchimento e não propriamente um equívoco de interpretação do sistema legal ou mesmo dos fatos. Já pude manifestar em casos passados, admitir-se a modificação da natureza das características do crédito importa em admitir também a retificação da DECOMP, e não meramente a superação de vícios ou erros excusáveis. E neste passo, as regras infralegais que tratam do procedimento de compensação são cristalinas. A competência para analisar o pedido de retificação ou mesmo cancelamento de declarações de compensação é exclusiva da DRF. Eu cito o dispositivo normativo. As vertentes também que claro que não houve reprise de erro material. Houve sim uma dedução de pedido equivocado, o qual, como já exposto, não pode ser acolhido. Com razão, assim, o acordo recorrido que desmerece a reforma. À luz exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e no mérito por negar provimento ao recurso. Ok, então, o relator está negando provimento ao recurso. Paulo? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Só tem uma dúvida aqui, que é meio que curiosidade. O contribuinte tem interesse agora em pedir
transformar também o pedido de compensação em restituição, é isso? Ou entendi equivocadamente? O interesse dele era esse, uma vez que ele parcelou os débitos da compensação. Provavelmente vai ser isso. Ele aceitaria isso? Mas como foi explicado pela sua argumentação, eu também não vou ficar aqui cobrando. Acompanho. É porque, pelo que eu entendi, ele tinha um crédito, um débito, ele abre mão da discussão do débito, que ele paga via parcelamento, e ele continua querendo o crédito. Seria isso, né, Gustavo? Mas eu acompanho o relator, presidente. Sabe, Andréa? Acompanho o relator, presidente. Célcio? Presidente, também acompanho o relator. Fabiana? Acompanho o relator. Me acompanho, então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de nulidade, no mérito negado provimento ao recurso no item 48. Vamos para o seguinte, Gustavo. Aqui, mais uma vez, eu estou fazendo uma proposta de diligência, tá, presidente? Vamos lá. Cuida dos autos de pedido de ressarcimento e compensação, saldo negativo de CSLL, pretensamente apurado no exercício 2004, no calendário 2003, no valor R$ 76.165. Sobre o dito pedido, foi proferido despacho decisório eletrônico de florestais, em que apontou para a existência de saldo a pagar do tributo. Normalmente, ante a não comprovação de pagamento de estimativa relativa ao mês de janeiro de 2003, o valor é a mesma estimativa, tá? É a mesma estimativa. Só que aqui é CSLL em vez de ser imposto de renda. Que teria sido objeto de parcelamento não quitado. Eu digo a mesma estimativa do primeiro processo que nós julgamos. Tá? Só que aqui é CSLL e não imposto de renda. Que teria sido objeto de parcelamento não quitado, ao menos até a data de aprovação dessa decisão. Sim, deixou-se de reconhecer o direito creditório e ato contínuo de homologar a compensação pretendida. Sua manifestação de conformidade, a empresa se limitou a afirmar que o direito creditório existia, trazendo os documentos que entendia seriam suficientes à procedência do seu pleito. Mais adiante, conforme o relato contínuo no acordo recorrido, a insurgente apresentou um aditamento à sua impugnação para defender a inclusão do valor concernente à estimativa compensada no saldo negativo. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ, por bem julgar improcedente a manifestação, ante a existência de provas que a interessada teria de fato parcelado a estimativa de janeiro de 2003. A empresa foi cientificada do resultado, tendo interposto recurso voluntário, no meio do qual, primeiramente, argui a nulidade do despacho decisório por falta de declinação dos motivos pelos quais a estimativa de janeiro, não obstante parcelada, não teria sido reconhecida. Em seguida, e novamente, defende a inclusão da parcela relativa a janeiro de 2003 no cômputo do saldo negativo, sob argumento de que a DIPJ contém campo próprio para a inserção de dados a feitas estimativas parceladas e traz documentos que atestariam não só a pactuação do objeto de parcelamento, como a sua quitação. Impede provimento do recurso em um relatório. Doutor, vamos adotar o mesmo procedimento, ler a resolução e a gente abre a palavra para o senhor. Vamos lá, Gustavo, meu voto aí. De plano aqui, eu estou afastando a preliminar de anuidade. Normalmente, o despacho decisório, a descrição dele é quando menos dúbia, tá? Mas, ao fim das contas, não houve prejuízo para a parte, já que ela conseguiu fazer sua defesa de forma lata e escorreita. Okay? Então, eu estou afastando aqui a preliminar. Proposta de diligência, gente, é basicamente a mesma coisa que eu falei no primeiro processo. Eu só faço uma defesa aqui um pouco mais detida sobre a possibilidade de se incluir na íntegra o valor do parcelado, a despeito de quitado ou não, no saldo negativo. Vocês querem que eu leia essa justificação? Acho que não é necessário, porque, de qualquer maneira, nós vamos solucionar o mérito, né? Então, a minha proposta de diligência propõe a conversão do julgamento em diligência, na esteira do que reza o artigo 19, e solicitar a unidade jurídica que confirme a veracidade. Só para esclarecer, assim como no outro caso, ele traz telas de que ele incluiu o débito no parcelamento, essas telas são muito claras, e de que ele teria quitado a dívida, tá? Então, a fim de que confirme a veracidade das informações constantes das telas juntadas às folhas 93 e 97, atestando se a empresa incluiu a estimativa de janeiro de 2003 no país e a situação atual desse parcelamento. É isso. Nesse caso aqui, você não está pedindo DCTF e IPJ? Não precisa? Não precisa, porque tem tudo aqui. Ok. Doutor? Perfeito, sem nenhuma objeção. Senhores, alguma divergência quanto à proposta de diligência? Então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Tem uma rejeição de nulidade aí primeiro, né? É isso, a gente tem uma linha. Não vai ser reapreciada, vai ficar no pacote.
Certo, doutor? Então, esses dois processos vão para diligência, um foi provido, o outro foi negado. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos e bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Vamos fazer a anotação e a gente já segue. Com isso, nós esgotamos as sustentações dessa reunião. Então, vamos voltar para o início da pauta das 14 horas. Vai continuar pendente aquele processo lá de ontem. Vamos voltar ao item 39, recorrente ID do Brasil Logística, relator Cléucio. Só um segundo, presidente. Muito bem, então, aqui é o recurso voluntário interposto por essa empresa, ID, né, do Brasil, contra a decisão da RJ do Rio de Janeiro, Folhas Tais, que deu provimento parcial à manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, para reconhecer parte de seu direito creditório. Em síntese, o caso versa sobre pedido de restituição de compensação de débitos com crédito de saldo negativo de CSL do ano calendário 2008, reconhecido parcialmente no despacho decisório de folha. De acordo com o PDComp de final 8516, a empresa informou um crédito de R$ 739.952, mas teve reconhecido apenas R$ 515.763. Na análise do crédito, a parte do crédito não reconhecida se deveu a, abre aspas, retenções na fonte confirmadas com outro CNPJ e retenções na fonte não comprovadas. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, Folhas Tais, contra o despacho decisório, alegando, em resumo, que a parte do crédito não reconhecida pelo despacho decisório decorria de CSLL retidas por fontes tomadoras de seus serviços de transporte e logística. Caso tais fontes não tivessem recolhido à fazenda o valor retido, não poderia a recorrente, como contribuinte, responder por obrigação tributária que ficou a cargo do terceiro responsável. Para tanto, juntou comprovantes de retenção anual de CSL e de seus tomadores de serviço e diversas notas fiscais para comprovar a retenção dos valores CSLL. Em sua decisão, a DRJ reconheceu parte dos valores retidos e comprovados mediante os comprovantes de retenção anual de CSL, mas desconsiderou as retenções comprovadas por meio de notas fiscais, sob a alegação de que esse tipo de documento é de responsabilidade do contribuinte, não servindo de prova idônea para as retenções na fonte. Assim, além do que já fora reconhecido pelo despacho decisório, a DRJ acresceu mais 185.483, remanescendo uma diferença entre o valor informado na DECOMP e os montantes reconhecidos de 38.723. A recorrente interpôs recurso voluntário, Folhas Tais, alegando que, conforme planilha reproduzida no corpo do recurso, as retenções foram realizadas e que tem direito ao reconhecimento integral do crédito. Comprometeu-se a, se necessário, juntar extratos bancários comprovando os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras. Por fim, pede provimento do recurso voluntário com a consequente homologação integral da compensação. Não juntou outros documentos comprobatórios ao recurso voluntário. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório. Pode provar. Eu estou admitindo o recurso, preenche todos os requisitos. E no mérito, conforme se vê, a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não de se considerar as notas fiscais juntadas aos autos como indício de prova do direito creditório da recorrente.
Isso porque a decisão da DRJ entendeu que as notas fiscais juntadas pela recorrente com a manifestação de inconformidade são imprestáveis para servir de prova do direito creditório, razão pela qual utilizou tão somente a DIRF constante dos sistemas da RFB, como fonte probatória das retenções da CSL na fonte. Assim, considerou como provadas somente as retenções constantes dos registros de DIRFs, de folhas tais. Primeiramente, deve-se considerar que, embora os sistemas internos da RFB sejam fontes idôneas para comprovar as retenções na fonte, não podem assegurar que todos os descontos realizados a esse título pelos tomadores de serviços da recorrente realmente tenham sido comunicados à Receita. Da mesma forma que as notas fiscais, conforme alegado na decisão da DRJ, são documentos unilaterais gerados pelo próprio contribuinte, a DIRF é documento unilateral gerado pelo responsável tributário. Assim, não há como se ter certeza de que todas as retenções realizadas pelas fontes pagadoras de fato foram informadas à Fazenda. Fixada essa premissa, há que se considerar que, desde a manifestação de inconformidade, a recorrente está segura de que as retenções foram realizadas e tenta comprovar seu direito creditório com a juntada das notas fiscais de folhas 173 a 431. Em princípio, trata-se de um conjunto considerável de notas fiscais legíveis, devidamente preenchidas e com a indicação dos descontos tributários. Não há como negar que tais documentos emprestam forte credibilidade aos argumentos da recorrente. É bem verdade que, para atestar que tais retenções foram realmente realizadas, o ideal seria compatibilizar as notas fiscais com as DIRFs. Ocorre, conforme mencionado, não há como se assegurar que todos os responsáveis tributários tenham informado e recolhido as retenções realizadas na receita da recorrente. Daí porque outros meios de prova deverão ser utilizados para se chegar à verdade material. No caso dos autos, com a devida vênia, a DRJ partiu de premissa equivocada ao afastar as notas fiscais como indício de prova do direito creditório da empresa. A súmula CARF 143 é bem explícita no sentido de orientar o julgador administrativo sobre a matéria em debate, e aqui eu reproduzo a súmula 143. Conforme se depreende da súmula, não deve a autoridade competente valer-se apenas da DIRF para concluir se houve ou não retenções na fonte. A prova é um instrumento do processo de reconstituição dos fatos que ocorreram e, como tais, não podem ser trazidos de volta ao presente conforme foram praticados. Sobre esse ponto, já esclarecemos o seguinte em obra jurídica de nossa autoria. E aqui eu faço uma citação sobre um estudo a respeito da prova, que está publicado no meu livro. Em que pese, na obra em questão, o trecho citado referir-se à fase procedimental da constituição do crédito tributário, fase esta orientada pelo princípio da inquisitoriedade, nada obsta em se estender o princípio da verdade material à fase contenciosa do procedimento, pois, no final das contas, o que se visa no processo administrativo tributário como um todo é alcançar-se a verdade material, de modo que a Fazenda não receba nem mais e nem menos do que o crédito realmente devido. Assim, se outras provas, além das que estão em poder da administração tributária, forem trazidas aos autos para confirmar o direito creditório do contribuinte no processo contencioso, tais deverão ser consideradas e analisadas. Não foi o que ocorreu no presente processo, porquanto a recorrente afirma sem hesitar que foram retidos valores de CSL que compuseram o saldo negativo da contribuição, mas a decisão de primeira instância não só refutou a alegação, como desconsiderou as provas trazidas pela contribuinte. Registre-se que a recorrente não apenas alegou, como juntou as notas fiscais por meio de cópias legíveis e com indicação dos valores retidos. Daí porque entenda equivocado o fundamento apresentado pela DRJ de que as notas fiscais não deveriam ser consideradas como indício do direito creditório
alegado pela empresa por se tratarem de documentos unilaterais. Nesse ponto, não é demais lembrar que o processo administrativo tributário, ainda que na fase contenciosa, conforme transcrevemos, é orientado pelo princípio da verdade material. James Marins reforça esse entendimento quando assevera o seguinte, e aqui eu faço uma citação do professor James Marins. Fica patente o erro de premissa da DRJ ao afastar as notas fiscais como indício de prova do direito creditório que o contribuinte alega ser titular. A meu ver, deveria a DRJ ter intimado a empresa a apresentar outros elementos probatórios que pudesse atestar o recebimento dos valores líquidos dos serviços prestados às fontes pagadoras. Por exemplo, a juntada dos extratos bancários com a demonstração de que tais valores poderiam ser uma prova complementar visando o alcance da verdade material. Mas nada disso foi considerado, tendo a decisão recorrida se apoiado apenas nas declarações de rendimento que se encontravam sob o seu poder como única prova a demonstrar as retenções de CSL na fonte. Diga-se mais uma vez, tal prova não atesta a verdade material satisfatoriamente porque também depende de informações unilaterais das fontes pagadoras. Assim, entendo que com base no artigo 18 do Decreto 70.235 de 72, há embasamento legal para se restituir o processo à primeira instância para criticar as notas fiscais juntadas pela empresa recorrente, diligenciando-se para que sejam juntados aos autos os extratos bancários que comprovem os rendimentos líquidos dos valores relativos a tais notas fiscais. Nem se alegue que o direito probatório da recorrente sobre este ponto específico tenha precluído. Note-se que a DRJ desprezou as notas fiscais juntadas aos autos, de modo que, ainda que a recorrente juntasse os extratos bancários na fase recursal, seria inócuo, pois a primeira instância deveria confrontar as notas fiscais com os extratos primeiramente, sob pena de se suprimir uma instância. Isso porque a DRJ poderia entender que o direito creditório, mesmo com o batimento entre notas fiscais e extratos bancários, não restou suficientemente comprovado, o que ensejaria recurso à segunda instância administrativa para rever os fatos e direitos resolvidos na instância anterior. Assim, tudo recomenda a, em homenagem ao princípio da verdade material, restituir-se o processo à primeira instância para criticar as notas fiscais juntadas ao processo com os extratos bancários, referentes às receitas decorrentes dos pagamentos a que se referem as citadas notas fiscais, sem prejuízo de outras provas a que a recorrente considerar idôneas. Para tanto, deverá a recorrente ser intimada para complementar o processo com tais extratos, o que, aliás, já se dispôs a fazê-lo, ou em outras provas adequadas ao caso. A minha conclusão é que, diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por dar provimento parcial, a fim de que o processo seja restituído à DRJ, recorrida, para intimar a recorrente a juntar os extratos de conta corrente comprobatórios ou outras provas idôneas do seu alegado crédito e, por conseguinte, confrontá-los com as notas fiscais juntadas aos autos e pronunciar-se sobre o crédito alegado, homologando ou não a compensação declarada. Estamos devolvendo para a DRJ fazer esse procedimento. Porque aí, presidente, o processo, até Paulo deve estar abrindo aí o processo, tem um conjunto que me impressionou de notas fiscais legíveis, todas apontando que foram feitos descontos de CSL. A DRJ simplesmente ignorou as notas fiscais, disse que isso não era prova e apenas consultou as DIFs que ela tinha no seu sistema e, a partir daí, entendeu que aquelas notas fiscais não comprovavam crédito nenhum. E só se baseou nas DIFs. E o contribuinte diz, não, olha, eu
estou juntando aqui as notas fiscais, me disponho até a apresentar extratos bancários, se for o caso. Mas não fez. Não, no recurso voluntário não, mas ele chega a indicar isso, né, no recurso voluntário, que ele o faria. Aí eu entendi aqui, até em homenagem a muito do que a gente debate aqui, eu fiquei muito em dúvida com esse caso, aqui em princípio me pareceu que tinha uma deficiência probatória, mas depois me convenci a partir do fundamento da verdade material, né, quer dizer, se aqui nós estamos discutindo o direito creditório do contribuinte, que se baseia fundamentalmente em retenções que foram feitas, comprovadas em notas fiscais, me parece que isso tem que ser confrontado com as DIRFs, né, ou com os extratos bancários, em que o contribuinte demonstra que, de fato, ele recebeu os valores líquidos. Ok. Então, a base da tese aqui é a verdade material. Flávio. Presidente, eu concordo com as ponderações do Cleucio, eu só queria fazer uma consideração, porque esse caso em específico, fica muito claro que a DRJ parte de uma premissa que só o informe de rendimento vai comprovar o direito creditório, e essas notas e nada para mim é a mesma coisa, a DRJ dizendo. Por que eu concordo com o Cleucio de voltar para a DRJ? Porque a DRJ precisa, se for o caso, até você olhar, essas notas não comprovam, está insuficiente a prova, dentro daquela dialética que a gente traz no processo. Você tinha que ter trazido os extratos bancários, apesar até do Cleucio ter já instruído no voto. Aí vinha o contribuinte, num segundo momento, para complementar aquela informação da nota fiscal e trazer outros documentos que a DRJ entendesse que fosse necessário. O problema é que aqui, como ela não analisa nem a nota fiscal, o contribuinte fica vendido. Ele falou assim, mas além disso, o que eu posso te apresentar? Então, assim, eu entendo que, por conta da premissa equivocada da DRJ, ela tem que voltar para lá para eles falarem, a parte da premissa é que pode ter elementos de provas. Esses que estão nos autos são suficientes? Não. Eu vou baixar a diligência? Aí é uma decisão de quem está julgando. Não são suficientes, eu vou negar o argumento. O contribuinte vem complementar a prova dele. Enfim, só queria fazer essa parte que eu concordo com o Cleucio, já adiantando o meu voto. Está sem som, presidente. Paulo. Aqui há uma mistura daquela situação que às vezes acontece de a DRJ simplesmente dizer, não, o único meio de prova é o informe de rendimentos. E aí já aconteceu da gente aqui afastar essa premissa e devolver para a DRJ para ele analisar os elementos de prova juntados. Aqui ela faz um pouco disso quando ela junta as duas decisões, mas no item 21 ela fala as notas fiscais não constituem a priori provas do pagamento e da retenção do IRF correspondente, e que isso está em linha com o que inclusive nós decidimos. Quando o contribuinte junta exclusivamente a nota fiscal, nós entendemos que isso não é uma prova suficiente, que ele precisa apresentar outros elementos de prova. E o próprio contribuinte, como destacado pelo Cleucio, no recurso voluntário ele até aventa, eu posso até juntar os extratos, mas não juntou. Dizer que pode juntar, ele tem que fazer prova do direito creditório dele. Ele tinha que juntar os extratos, tinha que mostrar que houve de fato a retenção, seja pela escrituração dele, juntamente com essa questão dos extratos bancários para mostrar que o valor pago foi o valor líquido, ou seja, ainda que a DRJ tenha citado essas decisões do CARF, baseadas nessa premissa que nós afastamos, a própria súmula afasta, eu acho que aqui não é o caso de afastar e simplesmente devolver para a DRJ se posicionar, porque ela já se posicionou. As notas fiscais não são elemento de prova suficientes e nós entendemos dessa forma também. Então, acho que não haveria não seria o caso de se devolver. E o contribuinte não apresenta nenhum elemento adicional no seu recurso voluntário, então acho que aqui é caso de negar provimento. Só uma consideração, Paulo, nisso que você está falando, quer dizer, o contribuinte ele não juntou somente notas fiscais, né? Ele junta também as declarações, né, de retenção, né, de CSL, mas mesmo assim não foi suficiente para a DRJ. Então, quer dizer, é aquela história que a gente sempre discute aqui, o que mais ele precisa fazer, né? Se a DRJ tivesse didaticamente dito para ele,
olha, junte os extratos, né, com os valores líquidos, acho que a gente até poderia ter uma visão diferente, mas nem isso ela fala, ela só diz, olha, as notas fiscais não servem, mas também não diz o que é necessário para comprovar. E um outro detalhe que eu até coloco aqui no voto, a meu ver, essas decisões da DRJ, claro, eu sou ainda novato na turma, você tem muito mais experiência do que eu, já viu muita água rolar por debaixo da ponte. Mas não me parece que seja uma decisão adequada do ponto de vista de orientar o contribuinte, a DRJ simplesmente não acolher a manifestação de inconformidade por insuficiência probatória, sem ter pelo menos feito uma diligência para saber se o contribuinte tinha provas suficientes para que ela, a DRJ, se convencesse e esse processo não chegasse aqui no cargo. Veja, que nem isso ela fez. Simplesmente não aceitou as notas fiscais. Então, aqui me pareceu que o contribuinte está se esforçando para provar o seu direito creditório. Negar esse direito a ele, aqui no CARF, ele mostrando um indício forte de que ele tem realmente esse crédito, parece-me que a gente confronta aí com a ideia da verdade material. Então, foi por isso que eu entendi que mesmo ele não tendo juntado os extratos, mas se predispondo a juntar, a DRJ poderia confrontar esses documentos e chegar a uma conclusão diferente. Que comprovante de retenção que você menciona aí, que ele juntou? Porque o comprovante de retenção é o que seria o elemento necessário. Mas eu acho que ele não juntou todos. Tá, ele juntou, mas os que ele juntou foi reconhecido. Acho que ele juntou sim. Tá. Essa parte não corrobora... Não sei, viu, presidente? Até vou ver aqui, eu vou ver agora aqui no processo, se todos os que ele juntou foram reconhecidos. Eu vou checar agora para poder dar uma... Mas houve uma análise, Cleucio, em relação a esses comprovantes. A parte que a gente está tratando aqui é a parte em que o contribuinte apresentou exclusivamente notas fiscais. Que isso daí, a nossa jurisprudência é também no sentido de que isso não é elemento suficiente para comprovar a retenção. Não, eu entendi, Paulo, mas aqui... E aí não cabe a DRJ, tipo, se ele apresentou exclusivamente notas fiscais, não cabe a DRJ fazer a diligência para ele complementar. Era obrigação do contribuinte apresentar as provas, e aí se, diante dessas provas apresentadas, que já seriam a priori suficientes para comprovar, a DRJ tiver alguma dúvida, ela vai esclarecer a dúvida, mas o que ela diz aqui é o inverso, olha, a priori, esses documentos aí não comprovam a retenção, e de fato a gente tem entendido também que não comprova, entendeu? Então vamos supor a obrigação é dele, na verdade, de apresentar a prova, apresente todos os elementos de prova que podem comprovar o seu direito creditório. Se o julgador, diante desses elementos que você apresentou, todos os que estavam à sua disposição, ele tem alguma dúvida, aí sim caberia a diligência. Mas até no recurso voluntário ele diz, olha, se quiser eu até apresento outro elemento de prova. Apresente, não tem que se quiser, não tem que colocar para depois. É sua obrigação provar o seu direito creditório. Pois mas vamos supor que, de fato, esse contribuinte tenha sofrido essas retenções. Nós tomamos uma decisão aqui, negando para ele esse direito. Ele está se dispondo a provar. Não sei, eu tenho... Mas a discussão aí é o momento da prova, né? Todo direito está sempre nesse... Tem os momentos e tem a forma. Ele tem que provar. Gustavo. Não, o problema é o seguinte, eu até acho que a DRJ poderia fazer aquilo que eu falo que sempre tem que fazer, que é dirigir o processo, dizer, meu amigo, isso aqui não é suficiente, traga o documento X para que você possa eventualmente comprovar seu direito creditório. Mas o Paulo não deixa de ter razão, porque uma coisa é você defender que eu posso não produzir prova depois do ocaso do prazo lá do artigo 16, e, portanto, já no recurso voluntário, e aí justificar, na verdade, material. O CARF pode ser um órgão de revisão, mas ele ainda é um órgão de revisão que só pode se pronunciar quando provocado, e não de ofício. Nós ainda estamos sujeitos ao pedido da parte. Flavinho, se o cara não recorreu, eu não posso analisar o pedido dele. Então, eu não sou um órgão de revisão automático. O cara tem que recorrer. E o pedido de compensação ninguém discute. O ônus da prova é do contribuinte. Ninguém discute isso. A questão eu posso produzir essa prova a qualquer momento. Agora, ele vem, fala assim, olha, DRJ, se desconsiderar uma nota fiscal, e de fato a nota fiscal não é suficiente. Nós sempre colocamos, pelo menos na nossa turma, nós sempre falamos que tem que haver pelo menos uma comprovação da escrituração. Eu não acho que nem Estado bancário seja suficiente. Acho que tem que haver uma comprovação da escrituração
na escrituração contábil de que aqueles valores foram devidamente registrados e, portanto, levados à tributação e foram registrados pelo valor líquido, porque se não foi em valor líquido, ele não sofreu a retenção, ou pelo menos não assumiu o ônus da retenção. Agora, uma coisa que eu tenho que virar e falar, não, ele trouxe os extratos, por exemplo, para a gente, já que a DRJ nada disse. A gente vira e fala assim, não, os extratos não são suficientes. Aí tudo bem. Aí eu vou falar, não, vou converter em diligência. Vou converter porque ele não foi instruído a trazer nada mais. Mas o contribuinte vira e fala assim, a DRJ falou que minhas notas fiscais são insuficientes. Beleza. Então me traz uma outra prova. Ele não traz nada. Como é que eu vou... Nesse caso, eu literalmente estou produzindo prova para ele e ele ainda falou, não, se você quiser eu trago, tá, beleza? Se vira aí. Então, assim, aquele negócio, o contribuinte ainda está obrigado a provar nos termos do próprio artigo 371 do CPC, ele ainda está obrigado a comprovar os fatos que dão causa ao seu pedido. O 170, outro 570N, ele determina que o contribuinte comprova a liquidez e certeza do crédito, ainda que isso seja decorrido de uma interpretação do 170. Assim, nesse caso, o que ele literalmente virou falou assim, comprova aí que o meu crédito, que eu não tenho direito a creditório. Ele está literalmente invertendo o ônus da prova. E mandando a gente fazer diligência para provar isso. Ou então descer o processo para a DRJ para ela virar e analisar um documento que ela falou que para ela não é suficiente. Assim, com a devida velha, eu entendo a posição de vocês, respeito, não concordo, acho que o princípio da verdade material aqui tem outra função, mas nesse caso específico, nenhum início de prova foi trazido no recurso voluntário, já que aquele que foi trazido em segunda instância, em primeira instância, já foi dito não ser suficiente, e nós, de fato, se ele tivesse trazido só a nota fiscal para a gente aqui em cima, a gente teria indeferido o direito da história, como já fizemos em decisões passadas e unânimes. Tá? Mas a minha questão aqui... Eu não sei se o Paulinho abriu divergência aí, mas eu estou acompanhando a divergência, presidente. A minha questão aqui... Era essa vez, deixa eu abrir a palavra para você, Flávio. Você quer interferir no debate do voto do outro? Agora você pode votar. É Ricardo. É o Ricardo, presidente. Eu pensei que estava no debate, não estava colhendo o voto. Não, no debate, estou votando. Ricardo. Eu concordo com a sua posição do ponto de vista material. Eu acho que é caso de verossimilhança desde lá da DRJ. Mas o problema da forma é que eu mesmo já tentei entrar aqui nessa linha de devolver para a unidade de origem, ou no caso aí como você fez de devolver para a DRJ, mas a própria turma, depois de muitas discussões idas e vindas, que você estava chegando na turma, me convenceu que isso é caso de diligência. Então, para seguir a linha que eu venho adotando desde então, eu só vou divergir de você porque a análise, a meu ver, tem que ser feita mediante diligência para a unidade de origem. Então, esse é meu voto. Flávio? Presidente, eu tendo a concordar com o Ricardo quando ele fala em diligência, não tem dúvida. Mas, para mim, como eu já coloquei, neste caso específico, a partir do momento em que a DRJ parte de uma premissa equivocada ou restritiva, no sentido de que só documento, diga-se, em forma de rendimento, pode ser comprovante de retenção na fonte, e isso está na hora da DRJ começar, não sei qual que é a data desse processo, as DRJs precisam começar a buscar esse direito creditório, sem ser, não, precisa de informe de rendimentos, não nada, aí faz o contribuinte trazer prova, a gente fica toda nessa dialética. Está na hora da DRJ mudar o entendimento, até pela súmula do CARF, né? É engraçado que a DRJ, quando vai negar direito ao contribuinte, ela invoca a súmula do CARF. Quando ela vai dar provimento quando ela vai dar provimento quando ela vai negar provimento ao direito do contribuinte, ela invoca a súmula do CARF. Mas quando ela tem que dar um direito ao contribuinte, ela ignora a súmula do CARF. Como o CARF nada fosse a mesma coisa, e ela tem todos aqueles julgados que a gente vê. A decisão administrativa não vincula a DRJ, estou cansado de ver. Mas quando ela vai negar direito, ela invoca a súmula do CARF. É muito fácil, assim, né? Pensar súmulas que lhes são cabíveis. Só uma crítica a essas questões do DRJ. Então, para mim, nesse caso, Ricardo, eu entendo, a gente tem baixado muito o processo de diligência, você é um defensor dessa situação, mas nesse caso, pela premissa equivocada
que a DRJ sai. Eu não tenho a mesma leitura que o Paulo teve lá até fui lá buscar o acordo, o item 22, acho que o Paulo colocou, né, Paulo? Não sei se é 22, enfim. Para mim, ela fala assim, olha, eu não vou analisar nota de prestação de serviço, não é documento que se comprova retenção na fonte. Então, ela parte da premissa que não quer nem analisar nota de prestação de serviço, nota fiscal. Então, para mim, eu acompanho o relator para... foi dado parcial provimento para determinar o retorno dos autos à instância a turma de julgamento ACO. Ok. Andréa? Com a devida bem, né, Clécio, eu divirjo da posição sua e do Flávio. Eu corroboro a posição da divergência do Paulo e do Gustavo. O que a DRJ fez? Ela analisou e considerou todos os documentos que por si só comprovavam, que eram os comprovantes de rendimento. Em relação à nota fiscal, sozinha, a nota fiscal realmente não comprova nada. Ela deveria estar acompanhada de outros documentos. E o próprio contribuinte no recurso sabia disso. Tanto que ele fala, mas se vocês acharem, né, se vocês quiserem, eu apresento os extratos bancários. Mas não trouxe. Tem essa questão realmente de momento processual, de momento de constituição da prova, de artigo 16. Então, nesse caso, ele não exerceu o seu direito de comprovar no momento correto. Eu acompanho a divergência aberta pelo Paulo. Ok. Fabiana? Pois então, eu sou muito favorável à diligência e concordo com o Flávio nessa questão de a DRJ ignorar as súmulas do CARF quando convém. E nesse caso já está super batido que não é só informe de rendimento capaz de fazer prova, mas eu vou me alinhar à divergência nesse caso, Clécio, porque eu concordo que só notas fiscais também não são suficientes e seria muita ingenuidade do contribuinte achar que seria prova de uma retenção somente com notas fiscais. Eu já analisei diversos casos, vocês devem lembrar que eu fiz planilha manualmente para analisar uma a uma as retenções, mas porque além das notas fiscais, veio a escrituração contábil do contribuinte, veio o extrato para demonstrar o recebimento de valor líquido, enfim, não eram só as notas fiscais, é evidente que a gente pode aceitar outros documentos, mas eles têm que vir aos autos, o último momento para isso, me parece que é com recurso, já que a DRJ usa essa posição, que é até um pouco perversa em relação ao contribuinte, sendo que tem súmula do CARF em sentido oposto, né? Mas o momento seria agora, e agora ele deixou de trazer, até posso juntar, não, meu querido, tem que juntar agora, né? Então, para que a gente aqui, então, pudesse analisar, ou juntando todos esses elementos, mandar que a DRJ analisasse, mas os documentos que ele já juntou. E aí eu acho que, de fato, a gente baixar nessa circunstância específica em diligência, está fazendo prova para o contribuinte que ele era obrigado a fazer. Então, com todo respeito, eu vou me alinhar à divergência. Só um esclarecimento, Fabiana, presidente, eu sei que já está praticamente... Não, mas em debate, Clécio, você já fez todas as ponderações possíveis. Não, mas não é para mudar o voto de ninguém, é só para esclarecer o que consta do meu voto, né? Porque dá a impressão de que eu me convenci somente com as notas fiscais, não é isso. Tanto é que o meu voto está claro que as notas fiscais eu considero também insuficientes, precisava de mais elementos probatórios, entretanto eu acho que seria possível que esses documentos chegassem ao processo. Só para deixar bem claro que não é só nota fiscal. Eu sei. Eu não, acho que ficou bem compreendido. A questão aqui, a divergência que está aberta, não é nesse sentido. Todos aqui acho que concordam que a nota fiscal é insuficiente. A questão é do que ele deveria ter aportado aos autos para que se movimentasse ou por uma diligência ou para uma revisão da decisão da DRJ. Né? Então, acho que esse é o ponto em discussão. Né? E aí, quanto a isso, o contribuinte, acho que é inequívoco que ele não traz mais nada no recurso. Né? Ele submete a possibilidade de, se precisar, ele até apresenta os extratos, né? Se acharem que é importante. Eu também já votamos muito isso aqui, em outras composições também. É sempre um assunto meio
proventoso, meio chato essa questão da comprovação, mas esse aspecto aí da prova, eu com a devida vênia, eu leio no item 22 da decisão da DRJ, claramente, ela não afastou, ela não disse que a prova não valia nada, ela disse que a priori ela não prova, e a priori ela não prova, de fato. Seria um início. E o próprio contribuinte tem ciência de que ele poderia aportar outros elementos, que ele disse, olha, eu poderia trazer o estado bancário, se vocês acharem necessário. Então, assim, ele especula com a possível prova. Então, ele deveria, se uma instância considerou inadequada, vamos reforçar essa prova, Então, era o ônus dele trazer mais elementos para os autos mesmo. E não acho assim, talvez em outras circunstâncias, se ele trouxesse um indício de prova, uma parte da sua escrituração, ou o extrato bancário, alguma coisa que denotasse a possibilidade de uma revisão, eu baixaria em diligência. Eu não acho que é o caso da DRJ, não acho de qualquer maneira que seria a devolução da DRJ. Por que eu não me alinho à questão da diligência aí proposta pelo Ricardo? Que eu acho que aí seria realmente fazer a prova que ele mesmo sabe que ele poderia ter feito. Ele disse no recurso que ele poderia trazer. Então, diante disso, eu também vou me alinhar com a posição divergente e negar provimento. Aliás, já temos vários julgados nesse sentido mesmo aqui. Então, vai ficar por maioria negar provimento, vencidos Cleócio e Flávio, que dá o provimento parcial, e Ricardo, que propunha a realização de diligência. Meu temor era que se desse um 4-4, aí ia ter que dividir essa votação com 3 propostas. Mas como deu maioria, acho que dá para fazer assim. Só fazer a anotação aqui, enquanto isso, nos preparando o próximo item. O próximo será seu também, né, Mosaic? O próximo é meu? Não, é da Fabiana, não é? Fabiana, nós já julgamos o item 40, antecipadamente. É verdade. Então é meu. 41, né? São 2 processos. 41 e 42, não sei se eles são diferentes. Aí. Não, eles são diferentes. Então, vamos fazer um de cada vez. Então, o item 39, só para deixar bem assentado. Assinar o redator. Maioria. É verdade, ainda tem um redator. Eu já tenho um, mas se quiser eu faço. Faz, André. Você já tem até votos nesse sentido aí também, né? Tem. Ok. Então, por maioria de votos, negar provimento. Vencidos os conselheiros Cleócio, relator, e Flávio, e dá o provimento parcial para determinar o retorno da DRJ, e Ricardo, que propõe a realização de diligência. Pode iniciar a leitura. Podemos? Pode. Então tá. Bom, esse aqui, né, já me antecipo, já deu para perceber, eu estou propondo uma conversão do julgamento em diligência, mas eu acho que é um assunto que é discutível. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da primeira turma, da RJ do Rio de Janeiro, folhas tais, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte. Em resumo, o processo versa sobre compensação de saldo negativo de RPJ no valor de 145.249, referente ao ano calendário de 2004. A empresa transmitiu Decomp número tal para compensar o mencionado crédito com diversos débitos, constantes de dezenas de Decomps nos anos de 2005, 2006 e 2009. O despacho decisório de folhas concluiu não haver crédito suficiente para a compensação, uma vez que não foram comprovadas as retenções nos valores e fontes relacionadas abaixo. Eu fiz um quadrinho aqui, né, bem simples, mostrando as que não foram confirmadas. E o CNPJ das fontes pagadoras.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, alegando que tais retenções foram efetuadas, juntando os comprovantes de rendimentos de folhas tais. Em sua decisão, a DRJ reconheceu a retenção referente ao... Presidente, o Flávio caiu. Chutar ele aqui, inclusive, porque estava congelado, já mandou... Ele informou já que foi de novo a internet lá que caiu. Vamos seguir, se ele retornar, a gente põe ausente momentaneamente. Bem, só para não parar o julgamento. Em sua decisão, a DRJ reconheceu a retenção referente à fonte pagadora, CNPJ final aí 58, no valor de 43.600. Em relação às outras duas, conclui a DRJ que não havia como reconhecer as retenções pelos seguintes motivos. Quanto ao CNPJ final 56, no valor de 133.533, esclareceu a DRJ que a fonte pagadora é a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil, S.A., que incorporou a recorrente Mosaic Fertilizantes Limitada em 31 de 12 de 2008. Despacho decisório que não reconheceu referida retenção data de 19 de 5 de 2010, portanto, posteriormente à incorporação. Assim, de acordo com a DRJ, a fonte pagadora e a beneficiária do crédito são as mesmas pessoas, o que inviabiliza o reconhecimento da parcela do crédito. Além disso, considerou a DRJ que na ficha 6A da DIPJ, folhas tais, foi informado um montante de receita financeira de R$ 2.085.000 e na ficha 53, o montante de receita correspondente a R$ 667.665. Dessa forma, não haveria como se concluir se tais valores foram oferecidos à tributação, uma vez que as receitas financeiras não foram devidamente comprovadas mediante a respectiva escrituração contábil. Com relação à fonte pagadora CNPJ final 58, no valor de R$ 15.137, informou a DRJ tratar-se da empresa Fertifus, Administração e Participações S.A. Fertifus, né? Pois é, Administração e Participação S.A. e a retenção se referia a pagamento de juros sobre capital próprio. Segundo a DRJ, o comprovante de retenção apresentado pela contribuinte se referia ao ano de 2002 e o saldo negativo apurado era de 2004. Para a compensação, as retenções que compõem o saldo negativo deverão se referir ao mesmo ano calendário, nos termos do artigo 40 da IN 900/2008. Bom, com o reconhecimento da retenção de 43.600 e o não reconhecimento das retenções, de 133.000, das retenções de 133.015.137, a DRJ recompôs os valores informados pelo contribuinte, chegando ao valor de 3.420 de IRPJ a pagar, razão pela qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação por inexistência de saldo negativo. A empresa interpôs recurso voluntário de folhas tais, alegando basicamente o seguinte: em relação à retenção realizada pela empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. em 2004, ano em que os rendimentos e retenções foram realizados, não teria havido ainda a incorporação, razão pela qual o dever de realizar a retenção era da citada empresa. Assim, a única forma da requerente comprovar a retenção seria com o informe de rendimentos de que tal retenção foi realizada no período e tal documentação é suficiente para comprovar essa parcela do crédito. Para tanto, transcreve as decisões de DRJ e do CARF que, no seu entendimento, corroboram sua tese. Sobre o valor de 667.665, que no entendimento da DRJ não teriam sido oferecidos à tributação, alegou que, no caso, teria havido prevalência da forma sobre o conteúdo. Isso porque a compensação não foi homologada pelo simples fato de que os valores informados na DIPJ, nas fichas 6A e 53, não eram convergentes. Ocorre que o valor de 133.533, retidos a título de imposto de renda fonte,
pela empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. em 2004, incorporadora da hora recorrente, se deveu a contrato de mútuo equivalente a 667.665. Acrescenta que tais valores foram contabilizados conforme balancete juntado com o recurso voluntário. Assim, ao contrário do que sustenta a DRJ, o valor de 667 mil integrou todas as receitas financeiras da empresa no período, totalizando 2.085.000. Em relação à retenção de 15.137, também não reconhecida, alegou a recorrente que, embora no título do documento juntado conste referência ao ano calendário 2002, no seu preenchimento as referências são a 2004, que foi o ano em que a retenção ocorreu. O erro pode ter se devido ao preenchimento manual e não automático do documento. Ressalta que a empresa que sofreu a retenção não pode ser punida por eventuais erros da fonte pagadora, devendo prevalecer, nestes casos, o princípio da verdade material. Exatamente em razão desse princípio, pugna por realização de perícia para comprovar que a retenção em questão foi realizada em 2004 e não em 2002, como pode decorrer da dúvida gerada com o documento. Finaliza pleiteando o reconhecimento do crédito em sua integralidade, devendo ser suspensa a exigibilidade do crédito constituído, que resultou em saldo positivo e não negativo, reiterando o pedido de perícia. Esse é o relatório. Podemos? Pode ir para o voto. Conforme se observa do relatório, a controvérsia gira em torno da eventual não comprovação de IR-fonte no período de 2004, o qual compõe o alegado saldo negativo de IRPJ da empresa recorrente. Embora a DRJ tenha reconhecido uma das retenções, referente a 43 mil, aqui está sem o cifrão, mas é dinheiro aqui. Vou colocar aqui. 43.600, as retenções de 133.000 e 15.137 não foram reconhecidas, o que resultou em saldo de IRPJ a pagar e não a restituir. Da prova das retenções, da glosa do valor de 133.533. Em relação à primeira glosa, no valor de 133.533, a decisão recorrida alega que a retenção foi realizada pela empresa incorporadora da recorrente. Se assim, a fonte pagadora se tornou beneficiária da retenção, não podendo postular tal valor como crédito próprio. Além disso, a recorrente não teria comprovado ter submetido, aqui ficou ruim a redação, comprovado ter submetido à tributação o valor de 667.665 ao montante de receita financeira auferido no período, no total de 2.085.000. Para rebater tais fatos, a empresa alega que, à época da retenção, a incorporação não teria ocorrido, pois esta se deu em 31/12/2008 e a retenção data de 2004. Assim, no momento da retenção, tratavam-se de empresas distintas, com obrigações principais e acessórias também distintas. Sobre a eventual divergência entre os valores de receita financeira, alega a recorrente que tal não existe e que o valor de 667 mil se refere a contrato de mútuo que realizou com a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. Já o valor de 133 mil se refere a IR-fonte incidente sobre os juros pagos em razão do mútuo. Conforme se observa do documento juntado às folhas 95 e 99, especialmente a folha 97, houve a deliberação em 31/12/2008 de que a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. incorporou a empresa Mosaic Fertilizantes Limitada, que à época da transmissão da DECOMP principal, 12/07/2005, era a empresa credora do saldo negativo. Dessa forma, é plausível a contestação da recorrente de que, à época da alegada retenção do valor de 133 mil, de que se tratavam de empresas distintas, sendo obrigação da fonte pagadora, Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A., reter o valor correspondente ao IR-fonte, recolhê-lo e declará-lo à Fazenda. Em que pese tudo indicar ser empresas interligadas,
as obrigações principal e acessória não se confundem, tendo cada empresa o dever de cumprir suas respectivas obrigações. Com relação à comprovação do IR-fonte referente ao valor de 133 mil, a recorrente junta cópia, abre aspas aqui, né, de comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenções de IR-fonte PJ, do ano calendário 2004, em que consta como fonte pagadora Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. e beneficiária dos rendimentos Mosaic Fertilizantes Limitada, folha 114. Realmente, o documento em questão não é suficiente para comprovar a realização do citado IR-fonte. Primeiramente, ressalte-se que as empresas provavelmente eram interligadas, tanto assim que a suposta retenção decorria de IR-fonte sobre o pagamento de juros de contrato de mútuo realizado entre as empresas. Além disso, conforme se expôs, a companhia, a sociedade anônima, incorporou a empresa limitada. Isso mostra a estreita relação entre as duas. Exatamente por isso, a prova da retenção deveria ser robusta, de modo a não pairar dúvida sobre o pagamento dos juros e a consequente retenção na fonte. A simples juntada do citado comprovante não é capaz de trazer à tona a origem do crédito, devendo, portanto, ser cotejada com outros elementos comprobatórios. Analisando-se o balancete juntado ao e-processo por arquivo não paginável, não há informação da realização de contrato de mútuo com a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A. A rubrica referente a contrato de mútuo se refere à empresa Cargill. Embora no balancete tenha sido apurado um montante de receitas financeiras de 2.085.000, valor que corresponde com a ficha 6A da DIPJ, o fato é que não se consegue ter certeza da realização do contrato de mútuo que teria ensejado o pagamento de juros que levou à retenção de 133 mil a título de IR-fonte. Ressalte-se que nem o contrato de mútuo foi juntado aos autos, seja com a manifestação de inconformidade, seja com recurso voluntário. Por outro lado, o balancete juntado e a DIPJ indicam o recebimento de 2.085.000 de receitas financeiras submetidas à tributação. Desse montante, teriam sido retidos 133 mil a título de IR-fonte incidentes sobre receita de juros pagos por contrato de mútuo. Além disso, a empresa juntou o comprovante de retenção de folha 114, emprestando ao caso indícios de que tal valor foi retido, porém não suficientemente comprovado. Diante do exposto, com fundamento no artigo 18 do Decreto 70.235, penso ser necessária a atenção do julgamento em diligência para esclarecer os fatos, conforme será exposto no item conclusão. Item 2.2 da glosa do valor de 15.137. Conforme o introito, o despacho decisório e decisão da DRJ não reconheceram também o valor de 15.137 de IR-fonte. De acordo com a decisão recorrida, a empresa juntou o comprovante de retenção intitulado como ano calendário 2002 e o saldo negativo teria sido gerado em 2004. De acordo com a legislação de regência, as parcelas de retenção que compõem o saldo negativo devem ser apuradas ao final do exercício. Assim, retenções realizadas em 2002 teriam que ser apuradas ao final desse exercício e não 2 anos depois. A empresa se defende alegando que se trata de um erro material, pois em razão do preenchimento manual, provavelmente a fonte pagadora preencheu no título do documento o ano calendário 2002, preenchendo no corpo do documento o ano calendário 2004. Assim, não pode a administração tributária valer-se apenas de informações documentais incompatíveis para concluir que a retenção não foi feita. Em razão do princípio da verdade material, é necessário investigar se que, de fato, ocorreu ou não retenção, o que não é possível pelo exame visual do documento. O mesmo raciocínio desenvolvido para a glosa anterior cabe neste ponto. Realmente, o documento de folha 115, isoladamente,
não comprova ter havido retenção de IR-fonte sobre receita financeira. Por outro lado, a dúvida se o documento se refere a 2002 ou 2004, na medida em que se trata de preenchimento manual, não poderá levar à conclusão indiscutível de que o valor foi retido em 2002 e não em 2004. Ressalte-se que, em outros 2 cantos, está grafado o ano 2004 e não 2002. Ainda que não houvesse o alegado erro material, o documento por si não seria capaz de comprovar as retenções, especialmente porque se trata de declaração unilateral da fonte pagadora, necessitando do batimento com documentos comprobatórios. Registre-se que, conforme a DIPJ e balancetes juntados, arquivos não pagináveis, a receita financeira sobre a qual foi feita tal retenção constou do montante geral de R$ 2.085.000 de receitas financeiras. Assim, para dirimir a dúvida, diante dos indícios de que tais retenções foram realizadas e, em respeito ao princípio da verdade material, como sistema probatório típico do processo administrativo tributário, entendo por bem, também sobre este ponto, propor a conversão do julgamento em diligência para comprovar os itens descritos na conclusão a seguir. Conclusão. Diante do exposto, com fundamento no artigo 18, decreto 70.235, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda conforme segue. Proceda da forma como segue. Item A. Intimar a recorrente para, no prazo razoável que estabelecer, juntar aos autos cópia autêntica do contrato de mútuo tabulado entre ela e a empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil S.A., que deu ensejo ao pagamento de receitas financeiras no período. Intimar a recorrente para trazer aos autos cópias de extratos bancários que comprovem o recebimento líquido das receitas financeiras que serviram de base para as retenções de 133.000 e 15.000 a título de IR-fonte. Analisar e criticar a documentação eventualmente trazida com os demais documentos anexados aos autos, mediante relatório indicando haver ou não saldo negativo no período. Conceder ao final prazo razoável para a manifestação da recorrente. Item E, e último, com ou sem cumprimento das diligências, promover a devolução do processo para a conclusão do julgamento. Aqui, presidente, eu estou propondo a diligência porque, assim, me parece que no contexto o contribuinte tem direito ao crédito, mas aqui, de novo, é semelhante ao processo anterior, né, embora seja aqui uma causa completamente diferente, né, mas há uma falta de provas que não permite que a gente conclua aqui sobre o direito creditório do contribuinte. Eu achei por bem fazer essa diligência para que se chegue a uma conclusão adequada. Mas eu estou aberto para ouvir os colegas. Gustavo. Não sei quem pediu, Gustavo ou Flávio, ou o Paulo primeiro. Foi o Gustavo. Gustavo, abre então o microfone aí. Fica mais fácil. Só uma dúvida, desculpa. Na verdade, algumas. Cara, tá muito doido isso aqui. Eu não estou entendendo. O comprovante de rendimento que ele critica nessa última parte, onde diabos ele fala que é 2002? Para mim aqui está 2004. Gustavo, nesse documento, no título que encabeça o documento, está preenchido 2002. Só que no corpo do documento, ele se refere a retenções feitas em 2004. Não, o título para mim é relevante, que vale a informação. A informação fala 2004. Ali está errado. Ele entendeu que era relevante, por isso negou. Uma outra coisa que eu questiono aí é o seguinte, em relação à incorporação, para mim está muito claro que ela aconteceu muito tempo depois. Até porque, se eu não me engano aqui, o saldo negativo que nós estamos falando é de 2005, não é? 2004. 2004 ou 2005? Não, o período é 2004, exercício 2005. A incorporação ocorreu em 2008, poxa. Essa alegação da DRJ tem nada a ver. E outra coisa, ela fala assim, o valor de 600 mil não é compatível com aquele informado na ficha 6A. Poxa, a ficha 6A está com um valor de 2 milhões. O cara reteve 600, o cara pagou essa fonte especificamente 600 mil. Para mim não tem dúvida nenhuma de que esse valor pode, em princípio, estar lá dentro.
Se ele fosse maior, ou se houvesse outras fontes ali, aí tudo bem. Assim, a juntada de extrato bancário, para mim, é insuficiente. Se a questão é de fazer prova de que houve escrituração, que houve oferecimento da tributação, tem que trazer para mim a cópia da razão, a balança. Mas eu acho que esse caso aqui, nem isso era necessário. Se a turma quiser votar pela diligência, por mim tudo bem, mas eu acho que aqui era de dar problema. Pelo menos a minha ponderação. Paulo. Eu tenho uma dúvida também em relação a esse último ponto, Cleucio. O que é que ele traz de prova, que tanto em relação aos 15 mil quanto em relação aos 133, a DRJ fala da questão das receitas terem sido submetidas à tributação. E a alegação seria que esses valores estariam incluídos nesse 2.085. O que é que ele traz de prova para demonstrar que esses valores de fato estão incluídos nesses 2 milhões? Bom, no voluntário, ele não traz prova, mas lá na manifestação de inconformidade, no voluntário ele traz sim, Paulo, ele traz um balancete, que é esse arquivo não paginável que eu me referi, mas só que o balancete não traz comprovação documental, mas traz um detalhamento financeiro e contábil, indicando que esses valores estão lá, nesse montante de 2.085 mil de receita financeira. Mas assim, ele não traz um documento comprobatório. Por exemplo, ele afirma que foi feito um contrato de mútuo e que esses valores se referem a juros em relação aos quais foram feitas as retenções, mas ele não traz o contrato de mútuo. Então, por isso que embora eu estou entendendo o que o Gustavo está falando, mas aí, Gustavo, eu fiquei muito em dúvida, porque ele não traz uma prova documental de que existia um vínculo, entendeu, entre a incorporadora e a incorporada, que justificasse essa negociação, né, essa receita financeira que foi gerada. Então, por isso que eu achei que era prudente fazer uma diligência. André? Eu acho, não tem muito a ver com essa discussão que está sendo travada agora, não, mas olhando aqui os autos, me chamou a atenção, na página 110 e 111, 110 é o despacho decisório, 111 tem a ficha 12A. Ele não alegou nada disso não, Cleucio, porque aqui na ficha 12A da DIPJ tem declarado retenção na fonte no valor de 145 mil. Ele declarou aqui no despacho decisório 192 mil. Ele declarou pagamentos aqui no despacho decisório de 410 mil. E aqui na DIPJ, os pagamentos de estimativa estão no valor de 457 mil. Ele não alega nada disso não? Que errou, que ele tem pagamentos a mais, nada disso? Não. Ele só discute realmente a retenção na fonte. O que está no relatório. Entendi. Tá certo. Obrigada. Agora, Paulo, você que me perguntou sobre as provas, né, que ele teria juntado, então, assim, no voluntário, o que ele junta é esse balancete, que eu acho que deu alguma idoneidade para a tese dele, né, de que esses valores compõem aí essa receita financeira que ele alega, mas depois ele junta, não sei se você está vendo aí no final, deixa eu só ampliar aqui para eu poder ver melhor. Ele junta alguns outros documentos, mas não esses assim, essenciais. Aqui ele junta uns... Peraí, só um segundo. Deixa eu aumentar aqui para poder ler direito. Aqui ele junta... na verdade é um balancete, né? Que ele junta aqui, no final. Depois ele junta de novo a DIPJ. Esse arquivo não paginável dele, inclusive, não é da escrituração dele, não. É um demonstrativo aí que ele faz, vinculando os valores contábeis com as linhas lá da ficha 12A, né? Não é demonstração contábil, não. É um balancete dele, né? Esse demonstrativo aqui, que ele diz, ele chama, esse que você está falando, é a estrutura de balancete? Os valores batem, se você somar os dois juros de capital próprio, bate com esses 391 mil, e os 600 e poucos ali também, especificamente, até destacado em amarelo por ele, 667.
e que bate com o valor que está na DIPJ, da parte da DIPJ que ele traz aos autos. Para mim, tem muita verossimilhança da existência desse direito. Eu não acho que ele precisava trazer contrato de empréstimo. Eu acho que, se quiser confirmar como esse documento aqui, a gente não sabe se é um balancete, se é um extrato de uma parte do balancete dele, era trazer o livro, pedir o livro razão dessas contas e de retenção na fonte desses lançamentos, só para confirmar, porque assim, também acho a questão da vinculação das empresas 2004, por si só, não pode afastar o aproveitamento, até porque ela reconhece a receita. Quer dizer, reconhece a receita, aí não tem direito ao imposto, né? Se o outro, vamos dizer que o outro não é recolhido, mas ela reconheceu uma receita. E com relação ao período ali 2004, parece realmente um erro de preenchimento manual de um formulário errado, né? Pegou alguém da empresa lá, pagadora, pegou um formulário de 2002 e mandou bala. Seria confirmar também. Eu pediria, se fosse pedir, a diligência, exatamente, é só documentos contábeis, aí a cópia dos livros respectivos das receitas de juros de capital próprio e essa receita financeira contabilizada e do reconhecimento aí na apuração final. Que, aliás, parece estar naquela parte da DIPJ, que também, aí eu pediria para a unidade juntar a cópia da DIPJ do ano, para confirmar que aquelas folhas ali ele só tirou as páginas que interessavam, vamos dizer. Eu não achei, a não ser que tenha nos autos. Pediria a DIPJ. A DIPJ está nos autos. Integralmente? Porque eu já vi partes dela. Acho que essa parte que está em discussão, sim. Mas eu não sei se essa parte que está ali é a DIPJ mesmo ou alguém fabricou ela. Então. Ele juntou só a ficha 6 e a ficha 53. Ela não está integral, não. Então, assim, para autenticar, vamos dizer que aquele é parte da DIPJ dele, eu pediria a DIPJ e intimar ele a apresentar, como já tem vários elementos, apresentar esses livros contábeis aí. Não sei se os senhores concordam, né? Não acho... Presidente, eu acho que não. Aqui realmente, em princípio, Gustavo, eu achava que era o caso do provimento, mas eu fiquei inseguro, primeiro, diante dessa questão aí do contrato de mútuo, mas eu acho, presidente, se for o caso, já entendeu, não tem problema nenhum, eu suprimo essa parte aqui e acrescento somente a diligência mais de documentação contábil, se esse for entendimento colegiado, né, claro. Conversão pela diligência. Eu assim, provimento, cara, é o relator em início, né? A gente só acompanha. Se o relator não está confortável, vota por diligência. Eu acho que existe sim uma verossimilhança da alegação, tudo bem, eu não apoio não. Eu acho que daria para dar provimento aqui. Mas aí, quem vai decidir o mérito, no princípio, é você. Depois que nós vamos ver se a gente acompanha ou não. Então, assim, eu não apoio a conversão de diligência. Eu concordo com o Matosinho. Eu acho que, primeiro, o extrato bancário para mim é irrelevante, porque o extrato bancário só vai falar que ele recebeu. Agora, nós temos que comprovar que ele foi tributado. E para isso eu precisaria... Eu acho que ele está aprovado pela DIPJ, mas, como ela não está na íntegra, e mais que isso, é usual desses processos de compensação que a gente verifique, de fato, o registro de tais receitas na escrituração contábil, não dói. Traz a DIPJ completa, traz as páginas do Razão, ou do diário, que seja, em que os valores líquidos das receitas respectivas foram escriturados. Traz também, se for o caso lá, as páginas do Razão em que ele registra os tributos a recuperar e vida que segue. Não sei o quanto ao mais aí, o que acho. As contas do Razão seriam essas de juros de capital próprio, receita financeira relativa a essa retenção aí do contrato de mútuo. Aqui registra as retenções na fonte, né, respectivas. Pode pedir da parte, se quiser confirmar o recebimento líquido, onde estão
a conta de bancos ou caixa, que tenha sido, deve ser banco, né? Que tem a contrapartida desses valores. Pode vir os lançamentos do livro diário também, Cléucio, para fechar. E essa questão do prazo razoável aí, na verdade, é melhor pedir logo 30 dias, dar logo 30 dias, né? Razoável para o fiscal pode ser 5 dias. 24 horas. Que fosse 30, né? Mas eu não quis interferir na gestão do fiscal lá na ponta, né? Mas esse prazo aqui é para ele se manifestar sobre as conclusões da diligência? Não, mas esse prazo é para cumprir a intimação, né, não, Paulinho? Para apresentar os documentos, né? Eu tinha posto prazo razoável para que ele diligenciasse, né, trouxesse os documentos, mas eu posso fixar aqui em 30. O 30 dias é pelo menos para ele se manifestar ao final, né, caso tenha um... Então, é esse daí que ele colocou, conceder ao final prazo razoável para a manifestação da reclamação. Esse aí é aquele do decreto. Para intimação, não. Intimação ele define o prazo, mas o prazo para o cara manifestar é 30 dias. Beleza. O relatório conclusivo dele aí, o decreto 7574 fala em 30 dias. Né? 30 dias. Tá bem. Fechado. Todos de acordo, então, com a diligência? Então, o relator vai fazer as adequações. Ô, presidente, perdão, eu tinha caído, mas eu, enfim, consegui acompanhar, eu peguei já no meio, não sei se... Conseguiu? Mas eu consegui, enfim, já li aqui, peguei no meio do caminho a leitura do Cleus. Tá aí, a discussão você estava aí já? Não, a discussão estava aqui. Tranquilo. Só que eu não estava participando no início, então não sei como é que funciona. Acho que não tem problema, não, né? Tudo bem, se você conseguiu compreender todo o debate, acho que não há prejuízo. Ok. Vou por unanimidade sem fazer qualquer ressalva. Vai fazer um intervalo para a gente seguir, vai ter mais um voto aí do Cléucio. Os votos dele são sempre substanciosos. 10 minutos? Por interromper? Esse é o